O trabalho infantil aumentou no país. O número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham passou de 1.800.000 em 2021 para 1.900.000 em 2022. O último levantamento do IBGE é divulgado agora. A pandemia e a redução das políticas sociais são os principais motivos para o crescimento de uma prática que rouba da infância a oportunidade de estudar, brincar e se desenvolver de forma saudável. A gente tem trabalho infantil em todas as regiões brasileiras, né? A gente tem o comércio de produtos, de artesanato, crianças e adolescentes que vendem esses produtos nas praias, nos semáforos, nas embarcações. A gente tem o comércio de substâncias ilícitas, temos a exploração sexual, a colheita de frutos e sementes, o trabalho infantil no campo, o trabalho infantil doméstico, enfim, e isso está presente em todos os municípios do país. Com os dados do IBGE, que são referentes a 2022, constata aí um aumento, né, da quantidade de crianças e adolescentes que estão nessa condição de trabalho infantil. Na avaliação de vocês, o que provocou esse aumento? Bom, a gente teve um período de pandemia, muitas famílias ficaram desassistidas, muitas famílias ficaram desempregadas, houve um aumento imenso da insegurança alimentar. Além disso, houve uma redução drástica dos investimentos nas políticas sociais e básicas. Então, esse conjunto de fatores, nos últimos anos, provocou o aumento do trabalho infantil a olhos vistos, né? Haja vista nas próprias cidades, nas grandes metrópoles, a quantidade de crianças, adolescentes, pessoas adultas em situação de rua. Qual é a diferença dessa condição de jovem aprendiz e do trabalho infantil indicado na pesquisa? O jovem aprendiz, ele é aquele jovem, né, com 14 a 16 anos, que está apto a ter a sua primeira oportunidade de trabalho. Então, ele tem toda a proteção social de uma carteira assinada, né, de previdência, de férias, enfim, ele tem todos os seus direitos reconhecidos, né? No caso dos dados da pesquisa, a gente vê um grande número de jovens na informalidade. E a gente vê, por exemplo, em cidades como São Paulo, um número grande de adolescentes em atividades informais, né, que inclusive estão na lista das piores formas de trabalho infantil. A gente tem uma lista TIP, né, que é uma lista com as piores formas de trabalho, e nessa lista a gente tem cerca de mais de 90 tipos de atividades. Nessas 90, para além das 90, a gente tem os riscos que essas atividades causam, né? Então, por exemplo, na colheita do açaí, existem riscos graves de queda, por exemplo. Numa oficina, numa serralheria, há um risco imenso de cortes, né? E de morte, inclusive, né? Assim, crianças já morreram, muitas crianças já morreram por conta de acidentes de trabalho. Essas crianças não deveriam estar trabalhando. Então, a depender da atividade que essa criança ou esse adolescente está envolvida, a gente tem esses riscos físicos, psíquicos e emocionais que vão reverberar na vida adulta, né? E gerando, inclusive, um ciclo vicioso de pobreza. Então, a gente precisa ficar muito atento quando a gente encontra crianças e adolescentes nessas situações. Caterina, para concluir, como é que a gente pode contribuir para a superação desse problema? Tanto do ponto de vista do governo e das empresas, quanto do cidadão? Em termos de governo, né? Tanto os governos municipais, estaduais e o governo federal, eles precisam realmente enveredar esforços e recursos financeiros na infância e na adolescência, né? A infância e a adolescência, elas são prioridade absoluta, né, no Estatuto da Criança e na Constituição Federal de 1988. Contudo, a gente nota muita retórica
e pouca efetividade dessa legislação na prática. As empresas elas podem contribuir para essa situação observando a sua cadeia de fornecimento. Todas as cadeias produtivas elas precisam estar de olho nos seus fornecedores, né? E se esses fornecedores têm práticas sustentáveis, no aspecto ambiental, no aspecto econômico e no aspecto humano. Em âmbito de cidadão, né, como pessoa física, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas ao presenciar uma cena, um contexto de trabalho infantil, é fundamental que se faça a denúncia. E aí a gente tem canais de denúncia específicos para fazer essa denúncia, né? No caso, o Disque 100, que todo mundo conhece. A gente também as pessoas podem fazer também a sua denúncia pela internet, né, acessando o site do Ministério Público do Trabalho, né, o www.mpt.mp.br, e o sistema IP de trabalho infantil do Ministério do Trabalho e Emprego, que também é possível fazer uma denúncia qualificada, colocando todas as informações, aonde se viu essa criança, em que contexto social ela estava, a fim de que esses órgãos possam fazer o devido encaminhamento na rede de proteção. Além disso, a gente tem que ficar atento e atenta às empresas que utilizam de mão de obra análoga a escravo, né, e que tem trabalho infantil. É uma grande oportunidade da gente fazer a nossa escolha consciente comprando produtos de empresas que são realmente responsáveis nessa perspectiva de direitos humanos.